Quem está feliz aí com o Senhor, levanta a mão. Aleluia. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Graças a Deus, o Senhor tem me usado. E eu fico muito feliz de estar sendo usada pelo Senhor. É muito gratificante. Me deixa com o coração quentinho, como eu falo com a Dani. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui Lucas 18, do 1 ao 8. Amém? Diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se não for dizer isso, ela não vai parar de vir e me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer a justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Aleluia. Senhor, que o Senhor venha me usar, Senhor, que eu seja a boca do Senhor, Pai, que eu venha falar somente o que o Senhor permitir, Pai. Amém. No início desse texto, quando eu li, eu perguntei ao Senhor o que ele quer dizer, o que Jesus queria dizer para os seus discípulos através dessa parábola. E a gente tem que fazer essa pergunta principal aqui para a gente entender o que Jesus queria dizer. E a gente já é respondido aqui no primeiro versículo, que fala assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que devia orar sempre e nunca desanimar. O objetivo era para advertir os discípulos a continuar orando, persistindo em oração. Eu sei que às vezes é difícil, a gente está muito tempo pedindo ao Senhor, a gente chora, esperneia na presença do Senhor e Ele não responde. Mas Deus, aqui Ele está dizendo para a gente nunca desistir, porque Ele é um Deus justo, diferente do outro aqui que a gente fala, que é o juiz que Ele colocou aqui. Era um juiz desonesto, era um juiz que não se importava com a causa das pessoas, né? E aqui tem a viúva. A viúva, ela é vista como uma pessoa que ela não tem ninguém por ela. Então, ela passava uma dificuldade. Aqui ela está falando que ela estava querendo que o juiz intercedesse por ela, por uma causa. E por mais que ela sabia que aquele juiz era desonesto, ela continuou perseverando, porque ela precisava dessa ajuda. E durante esse tempo, o juiz, ele começou a ficar chateado. Imagina, toda hora essa mulher vindo aqui, querendo que eu interceda por ela. Eu vou julgar. Tipo, não me amole mais. Ele não queria mais ser amolado, então ele não fez por benefício próprio. Ele não fez porque ele queria ajudá-la. Ele fez porque ele não queria mais ser incomodado, né?
E aí a gente vê também que a gente, tirando dessa parábola, o Deus que a gente serve é um Deus justo ou é um Deus desonesto? É justo, né? Então, por que quando a gente vai pedir ao Senhor, a gente vai falar com o Senhor, a gente fica com dúvida, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar o Senhor, a gente quer resolver as coisas com as nossas forças. A gente fala assim, Deus está demorando muito para responder a minha oração. Aí você vai lá e faz do seu jeito. E aí é quando a gente se dá mal, né? Porque Deus, Ele faz tudo perfeito, mas a gente não sabe esperar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente tem que pedir ao Senhor para que Ele venha cuidar do nosso coração, para que a gente venha, essa ansiedade, ela venha a ser trabalhada. Assim como uma criança, ela tem o tempo, ela tem uma fase de ela receber um determinado alimento. Assim também somos nós. Deus tem muitas bênçãos para dar para a gente. Mas nós, muitas das vezes, não estamos preparados para receber essa bênção. E isso a gente não entende. A gente quer tudo na hora, a gente quer tudo no nosso momento. Eu trouxe aqui, para ilustrar, uma caixinha de remédio. Todo mundo já deve ter lido uma caixinha de remédio. E o que me chamou a atenção é aqui. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Se você pegar uma caixinha de remédio e você colocar em um lugar baixo, que geralmente a gente coloca num lugar alto para as crianças não pegar, porque elas não têm noção do que é aquilo, então ela pode tomar aquela medicação toda, né? Assim também somos nós. Deus, Ele tem tanta coisa para mim, para você, mas só que a gente não consegue esperar. Se Deus dá aquilo antes, nós não vamos saber o que fazer. Nós não estamos maduros para isso. E Deus, Ele quer nos preparar, nos amadurecer, que o nosso espírito ele seja amadurecido, que ele cresça dentro da gente. Mas temos que esperar o tempo do Senhor. E como que a gente consegue isso? É louvando ao Senhor, é orando sem cessar. Quando a gente se sentir fraco, Senhor, eu não aguento mais, está difícil. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Ele é o nosso amigo, como diz na palavra do Senhor, Ele é o nosso amigo, é Ele que nos dá assistência. Vocês já compraram um aparelho, alguma coisa que vem o manual de instrução, né? Mas assim, se der algum defeito, a gente entra em contato lá com a assistência, ou SAC, né, que eles falam. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente estiver precisando, Ele está ali, Ele vai nos dar assistência. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele leva a nossa oração à sala do trono. Então nós temos que acreditar, nós servimos um Deus justo, um Deus que Ele se agrada de abençoar os seus filhos. Nós não somos como essa viúva, que não tinha ninguém por ela. Nós temos o Senhor por nós. Ele julga a nossa causa. Ele julga com bondade. E nós temos a esperança nele. A esperança tem que estar no Senhor, não nas pessoas. É no Senhor. É no Senhor que nós nos fortalecemos. É no Senhor que nós acordamos todos os dias, mesmo ali caidinho, mas a gente fala, Senhor, me ajuda, e Ele nos sustenta. E a oração é o nosso sustento, é o nosso alimento para nos mantermos fortes. Eu falo, uma frase que eu gosto de falar a oração é o oxigênio para a vida espiritual. Se você não ora, a oração é um dos principais pilares, mas se você não ora, se você não lê a palavra, se você não busca o Senhor,
Como que você vai conhecer a Deus, conhecer as promessas que Ele tem para a sua vida? A gente está num relacionamento, a gente tem um namorado, então a gente quer saber o que agrada a ele, a gente quer saber o que deixa aquela pessoa feliz. O Espírito Santo, Ele quer que a gente venha até Ele e fale assim, Senhor, ó, aqui estou. Contar para Ele, por mais que Ele saiba tudo o que acontece na sua vida, Ele quer que você expresse, que você fale, que você se entregue verdadeiramente. Tem coisas que precisam ser faladas. O Senhor quer ouvir a tua voz. E quando a gente fala, nós somos quebrantados. Deus quer que a gente se quebrante, porque Ele tem tantas coisas para fazer na nossa vida. Ele quer que a gente viva experiências com Ele. É tão bom quando a gente está na presença do Senhor. Eu fico muito feliz quando eu penso alguma coisa, e aí depois acontece. Eu falei, meu Deus... É incrível, são experiências com Deus que você só vai ter quando você tiver comunhão, quando você tiver oração, que você bota seu coração arder para o Senhor. Falar assim, Senhor, eu quero fazer a sua obra, eu quero te servir, ser um adorador de excelência. Mas para isso, nós temos que orar, nós temos que buscar, perseverar em oração, porque Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, na minha vida. Ele tem tanta coisa para nos oferecer, tanta coisa para nos oferecer. Mas muitas das vezes nós desistimos porque estamos com medo, porque não sabemos esperar. Que Deus, Ele venha trabalhar no nosso coração, que a gente venha falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usada por Ti, me ensine a esperar, me ensine a entender que o Seu tempo não é o meu, que eu quero viver algo novo todos os dias. Eu fico tão feliz, eu estava estudando o livro de Atos. E aí eu fiquei impressionada, eu acho que eu comentei até com a Dani, a forma que o Pedro, ele me chama muita atenção, ele largava tudo e ia servir ao Senhor. Ele não queria saber, ele ia, e era um cara ousado. E eu fico assim, meu Deus, eu quero essa ousadia, eu quero ter amor pelas vidas a ponto de eu esquecer o meu medo, esquecer a minha insegurança. Eu quero olhar para as pessoas com o olhar que Deus olhou e olha para a gente, eu me apaixonar por vidas, porque Deus não quer que a gente fique só aqui, só comendo, nos alimentando aquilo. Ele quer que a gente vá para fora levar a palavra dEle. Eu fico muito feliz quando eu estou na presença do Senhor, quando eu sinto a presença do Senhor. É um amor, eu sou tomada por um amor que eu falo assim, eu tenho que espalhar esse amor, eu tenho que levar as boas novas para quem está lá fora. E eu peço ao Senhor que meu coração continue ardendo por vidas, porque eu não quero que isso fique só para mim, eu quero levar para fora. Mas nós temos que nos preparar, porque as coisas do Senhor é com decência e ordem. Nós temos que estar maduro espiritualmente, para levar a palavra do Senhor, porque não é de qualquer forma, porque chega lá fora, nós somos confrontados. As pessoas vão pegar, vão falar, e você não sabe explicar a palavra, você não tem uma palavra amiga. Não é assim, nós temos que nos preparar, e Deus tem preparado um exército. Ele tem preparado um exército para ir lá para fora, e eu quero estar nesse exército. Eu quero ir lá para fora. Eu quero ser usada para o Senhor. Eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero levar as boas novas, eu quero que o coração de outras pessoas ardam por vidas.
Nós não podemos ficar só para a gente. Tem uma expressão que eu falo, aqueles 3 S. Sentado, salvo e satisfeito. Nós não podemos ser esses tipos de cristão, sentado, salvo e satisfeito. Porque Deus, Ele nos fez por um propósito. E o propósito é a gente fazer discipulado, a gente levar mais vidas, ganhar vidas para o Senhor. Eu quero chegar, eu fico, às vezes, em casa, eu leio a palavra e eu fico assim, Senhor, eu quero que Ele olhe para mim e fale assim, serva boa e fiel. Imagina, gente, o Senhor olhar para você e falar, serva boa e fiel, que você fez o que era para fazer, você cumpriu o propósito que Ele tinha para você. Eu falo, dá vontade de gritar, dá vontade de gritar, porque isso é maravilhoso. E Deus, Ele é um Deus justo, é um Deus bondoso, é um Deus que quer nos abençoar, Ele quer fazer muitas coisas na nossa vida, mas nós temos que continuar perseverantes em oração, assim como diz essa parábola aqui. Nós somos filhos de Deus, nós não somos viúvos, nós somos filhos de Deus. E se nós temos que entender quem é Deus, a grandeza dele, conhecer a grandeza dele. Porque quando você conhece o Senhor e sabe quem você é em Deus, esse amor, ele vai tomando você de uma forma que você fala, eu quero mais do Senhor. Quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais experiências você vai ter com Ele. E é onde você se fortifica. É onde que as pessoas olham para você e vê Cristo em você. Eu creio, em nome de Jesus, que o coração de cada uma aqui vai ser trabalhado. E Deus vai trabalhar de uma forma tão tremenda. Eu estou profetizando aqui, em nome de Jesus, que todo empecilho, tudo que não é do Senhor, que tem nos feito parar, nos feito não ir avançar no Senhor, eu declaro e profetizo em nome de Jesus que está sendo quebrada agora. Porque o Senhor tem levantado pessoas e essa igreja, ela foi escolhida pelo Senhor, esse bairro foi escolhido pelo Senhor. Nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. O nosso Deus, o Deus que a gente serve é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que muda a vida, muda a forma de pensar, a nossa forma de agir, que Ele faça uma metanoia na nossa mente, mudança de pensamentos, porque se nós não buscarmos essa transformação no Senhor, nós vamos continuar parados. E eu não quero ficar parado. E o reino do Senhor, Ele quer que a gente esteja em movimento. Nós temos que nos movimentar, fazer o ID que o Senhor nos preparou. Ele quer nos preparar para a gente fazer esse ID, para não ficar só aqui. Eu termino por aqui, mas eu quero deixar uma pergunta para a gente meditar. Ela mexeu muito comigo, que é: eu estou me derramando diariamente em oração? Eu tenho feito a minha melhor oração? Eu tenho sido sincera nas minhas orações? Porque não adianta a gente esconder as coisas do Senhor, Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que a gente fale. Porque quando a gente fala, cadeias são quebradas, vidas são libertas. E Deus quer nos libertar. Ele quer nos libertar para a gente cumprir o que Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele é extraordinário. Que a nossa oração seja para que Ele nos mude e que Ele nos mostre
o que nós precisamos mudar. Que Ele traga isso à nossa mente, que Ele nos dê visão espiritual para enxergar o que está acontecendo no ambiente, o que está acontecendo dentro de nós, o porquê que nós não avançamos. Que essa semana você, nesse tempo de oração que tem sido ministrado, que você venha falar para o Senhor: Senhor, o que eu tenho colocado como empecilho? É o medo, é a insegurança? Que o Senhor tire de mim. Porque eu quero chegar no juízo final, o Senhor olhar para mim e falar: servo bom e fiel. Eu quero muito ouvir isso. Então, que a gente venha melhorar a cada dia a nossa oração, se entregar cada dia mais para o Senhor, porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Viva, porque nosso Deus, Ele não é um Deus mesquinho, é um Deus que, às vezes, quando a gente pede, Ele tem tanto para nos dar, que você imagina, você pensa isso, Deus pensa isso, Ele quer te dar coisas grandes, mas a gente pensa pequenininho. Então, que Ele mude também os nossos pensamentos, que Ele mude o que tem que ser mudado, é falar para o Senhor, fazer aquela oração que muitas das vezes a gente tem medo. Teve uma oração que eu falo que eu fiquei muito tempo tomando coragem para falar para o Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu quero me aprofundar, eu não quero só água só nos meus tornozelos, eu não quero água só nos meus joelhos. Eu quero ir numa dimensão que eu seja guiada, que eu não dê mais pé. Mas eu sei que muitas coisas vão acontecer e a gente fica preso a isso. A gente tem medo. E eu falei: Senhor, tira esse medo de mim, porque a minha vontade de servir é tão grande que eu sei que o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar ali, me guiando, me dando forças para continuar. E eu não quero ficar fazendo coisas mínimas. Eu quero, como o pastor fala, é pensar grande. Eu penso grande, de fazer coisas grandes, de Deus me usar, de eu impor as mãos sobre as pessoas serem curadas. Eu quero ser usada pelo Senhor. O Espírito Santo está em nós. E muitas das vezes nós não usamos. Deus Ele nos dá poder. E por que a gente não usa? Às vezes, porque nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós, mas vai depender se a gente dá liberdade para o Espírito Santo agir em nós. Às vezes a gente canta assim: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Mas você tem dado liberdade mesmo para o Senhor? Ou você tem cantado da boca para fora? Nós temos que dar liberdade para o Senhor, para Ele agir. Então, que a gente venha continuar perseverando, orando, pedindo para que Ele trabalhe em nós, para que a gente venha a ser verdadeiros com o Senhor, para que a gente venha a ter intimidade com o Senhor. Porque se nós não tivermos intimidade com Ele, nós vamos pensar pequeno. E os planos de Deus são imensos, são grandes. Então, que a gente venha buscar ao Senhor, orar, perseverar em oração, não desistir, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Nós temos promessas no Senhor e Ele vai cumprir. Diferente do outro juiz aqui, Ele é um Deus honesto. Ele é um Deus que cumpre. Então, vamos acreditar nas promessas do Senhor, para que elas venham se cumprir na nossa vida, mas vai depender de nós, do que a gente quer. Se a gente quer, de fato, um relacionamento com o Senhor, um relacionamento sério, não um relacionamento aberto, como o povo fala aí fora. Não é isso.
É um relacionamento genuíno, que você venha buscar de fato o que está no coração do Senhor. Buscar a vontade dEle, não a sua vontade, mas a vontade dEle. Amém? Amém. É isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a gente continue buscando. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Amém.